é elitista quem propõe que as escolas públicas não reabram, mesmo que tenham condições. Então, tem que ser uma volta segura, mas alguém tem que prestar atenção no que está acontecendo com os mais vulneráveis e fazer o que a Europa fez, o que a África fez. Eu visitei muita escola na África. A infraestrutura deles não é muito melhor que a nossa, muito pelo contrário, é muito pior. Eles tiveram que preparar as suas escolas para um retorno mais seguro possível. Uhum. Eu não gosto desse discurso pseudo-progressista e, na prática, elitista, de que nunca estamos prontos o suficiente para incluir e, na Entendi. prática, excluindo o grande número de crianças e jovens que não terão futuro. Há algumas semanas, o governo do estado e também a prefeitura de São Paulo determinaram a reabertura das escolas com 35% de atividades presenciais. Uma decisão controversa, porque tem uma montanha de argumentos a favor e contra. Por exemplo, no ano passado, o Brasil foi um dos países do mundo onde menos houve aula presencial. Foram 40 semanas sem aulas presenciais, quando a média mundial foi de 20 semanas sem aulas presenciais. Isso, claro, traz consequências enormes, não só em termos de saúde mental dos alunos, como também evasão, especialmente entre a população mais vulnerável. Por um outro lado, a pandemia recrudesceu. Novas cepas do vírus estão circulando por aí, o que coloca em risco mesmo a vida de professores e funcionários. E aí, como faz? Muitas implicações. E a gente tem uma interlocutora de peso hoje aqui no canal para ajudar a gente a clarear um pouco todas essas questões. Cláudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Pesquisa em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, ex-diretora global de Educação do Banco Mundial. Eu queria ouvir a tua opinião catedrática, Cláudia, sobre a abertura ou não reabertura das escolas. Abre ou não abre? Em que medida? Então, vamos lá. Primeiro, eu não sou epidemiologista. Eu acho que quem tem que dizer quando é o momento certo para abrir são os epidemiologistas, mas eu converso com vários. Eu acho que cabe a quem é da educação discutir o como abrir, em que condições abrir, e inspirado muito mais em ciência. Então, eu tenho acompanhado o que vem acontecendo nos países que têm bons sistemas educacionais e que estão em outro momento da pandemia. O que parece estar acontecendo, e os epidemiologistas confirmam isso, é que eles tomaram a decisão de que há que abrir e fechar na medida em que o sistema de saúde, especialmente as UTIs e as emergências dos hospitais, precisam que as coisas se desafoguem. E que a educação deveria ser sempre a última a fechar, porque tem não só, eu vou depois me ater à questão educacional, mas até do ponto de vista sanitário, a escola funciona como um centro para divulgar boas recomendações sanitárias. Então, os pediatras hoje firmaram quase um consenso a esse respeito e os epidemiologistas também. Ainda me atendo à questão de saúde, é por isso que eu coloco a
urgência de se colocar professores como grupo prioritário no processo de vacinação. Eu sei que os outros países, inclusive a África, para não falar só de países que têm escolas mais organizadas, ficaram muito menos tempo que o Brasil com escolas fechadas. Aí é que está, eu vi uma média dizendo que o Brasil foram 40 semanas sem 40 aula e semanas. a média mundial foi de 20 no ano passado, né? Exatamente. O Brasil tem várias explicações de por que isso aconteceu. A meu ver, a principal dela, diferentemente de outros países, nós não temos uma coordenação nacional da resposta educacional à Covid. O Aham. Ministério da Educação se furtou a esse papel e, normalmente, isso aconteceu mesmo em repúblicas federativas, num diálogo entre Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, ouvidas as instâncias inferiores, né? Quer dizer, o nível subnacional. Isso não aconteceu no Brasil. Ao não acontecer, e ao acontecer, vamos ser bem claros, um negacionismo científico por parte do governo federal, especificamente do presidente, a população e os professores ficaram muito inseguros. É para fechar? Não é para fechar? Como é que a gente evita contágio? Como é que a gente evita? Que nível de segurança a gente tem? Nesse contexto todo, houve quem assumiu o papel do Ministério da Educação com uma postura protagonista, inclusive não só em relação a que momento abrir, mas em relação à aprendizagem remota, que foi o CONSED, o Conselho de Secretários Estaduais de Educação. Ao não termos um ministro da Educação durante 90% do tempo, agora o Ministério da Educação está fazendo uma outra coisa, mas muito pouco. No começo, o ministro da Educação preferia guerra ideológica em relação às universidades do que cuidar da resposta educacional à Covid. Então, nesse contexto, o CONSED e a Undime, que congrega os secretários municipais de educação, tiveram uma postura protagonista, foram conversar com o Conselho Nacional de Educação, que é razoavelmente independente em relação ao Ministério, dizendo, olha, nós precisamos de normas para regular essa aprendizagem em casa, a gente precisa... A sociedade civil se mobilizou também, e conseguimos ter, dentro de uma situação catastrófica, alguma forma de aprendizagem em casa para as crianças que estão em escolas públicas. Porque as escolas particulares tinham uma questão, que é, se eles não dessem alguma aprendizagem remota, as chances de perder alunos e, portanto, de quebrar economicamente eram enormes. Foi dada alguma forma de aprendizagem em casa mais organizada por parte das escolas particulares, porque elas não tinham uma questão logística complexa para lidar, inclusive a falta de conectividade. Mesmo assim, houve uma combinação de mídias na resposta educacional à Covid. Eu acho que o Brasil não se saiu mal dentro do que dá para fazer sem coordenação do Ministério. Quer dizer, nós tivemos plataformas digitais sendo usadas, né? Eu gosto de lembrar do caso do Maranhão, que 61% dos alunos, num dos estados mais pobres, estavam acessando sistematicamente a plataforma digital na rede estadual, portanto, ensino médio, dos seus celulares. Mesmo assim, foi usado também televisão, e televisão é uma mídia que o Brasil já sabe usar para fins educacionais, seja por conta de telecursos, ou até do que a TV Futura faz agora, e também rádio. Rádio foi muito usado, aulas no rádio. E o que me chamou mais atenção, mesmo para áreas de muita vulnerabilidade, se usou grupos de WhatsApp. Muitos municípios no interior, em áreas rurais, usaram grupos de WhatsApp
não só para dar aulas, mas para se comunicar com os pais dos alunos com deficiência e a educação infantil, para orientar, porque daí não dá para mandar aula na televisão para educação infantil, para creche, não faz sentido. Então, alguma coisa foi feita. E cadernos foram enviados pelo sistema de transporte escolar ou pelo correio para as residências dos que não tinham conectividade. Evidentemente, um grupo grande não teve acesso, mas a cobertura foi muito maior do que a gente teria imaginado desses alunos. Então, foram 82% dos municípios tiveram alguma forma de resposta educacional à Covid e todos os estados desenvolveram suas estratégias, alguns mais tarde que outros, mas isso funcionou de uma maneira melhor do que eu teria imaginado, sem o MEC. A volta às aulas... Uma pergunta, só voltando no começo ali, quando a gente falou das 40 semanas, e você falou da ausência de coordenação Isso. do governo federal, né? Cultural, e aí você também falou um pouco da prioridade dos professores na vacinação, né? E da educação ser um dos últimos a fechar, né? Deveria ser um serviço essencial, isso é importante. Você acha cabível, quando a gente compara bares, shoppings e escolas, ou é uma coisa que não... Olha, assim, a minha área é educação, né? Então eu vou olhar principalmente para a educação. Eu acho que a gente demorou em fechar muitos setores de atividade humana, e nós não fizemos uma das coisas que os países europeus, em sua maioria, fizeram, que é mesmo em lockdown, ou quando o lockdown não é absoluto, eles mantiveram as escolas abertas para os mais vulneráveis. Se você olhar para o que acontece hoje na Inglaterra, fizeram 2 semanas e mais uma de fechamento de tudo, mas as escolas estão abertas para quem está em situação de vulnerabilidade ou não tem equipamento. Portugal manteve as escolas abertas para quem está em situação de vulnerabilidade. Vários outros países estão fazendo isso. Então, o que nós precisamos olhar, mais do que com que setores a gente compete em termos de abertura ou fechamento, é olhar para o fato de que a escola só deve fechar em último caso. E mesmo que feche, que a gente tem que estar atenta para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade extrema, porque para essas não tem outra solução. Então, eu li um artigo da professora Bebel, né? Professora Bebel, que acho que é uma protagonista do... Ela é uma sindicalista, ela tem 40 anos de sindicalismo como sindicato dos professores da POSP. Sim, e aí ela mencionava alguns dados, né, sobre o perfil da rede pública de ensino, que 80% dos colégios, por exemplo, só contam com 2 sanitários, muitos não têm pátio externo. Existe um censo, você consegue achar esse censo. Uhum. Há um certo e compreensível exagero ao se referir à infraestrutura das escolas. Ela tem desafios grandes, especialmente escolas rurais, mas a parcela de escolas rurais é pequena, e depende, se tem 2 sanitários e é uma escola pequenininha, é uma coisa, se tem 2 sanitários, cada um com 40 salas, é uma outra questão. Então, o que nós temos ainda... Ou que 15 mil professores são idosos. É o que ela A fala. aposentadoria de professores é muito antes de qualquer outra categoria constitucionalmente profissional, e a maioria são mulheres. Uhum. Então, normalmente,
um professor, eu não tenho aqui a média nacional, mas muitos professores, aos 50 anos, já se aposentaram. Né? Não estou citando estatísticas para você, mas é importante ter isso em mente, que a aposentadoria é de 20 anos de trabalho para mulheres, para Aham, professoras, e 25 para homens. Né? Então, certo. a proporção de idosos é muito menor do que em outras atividades econômicas. Entendi. Independentemente dessa questão, é importante que essa volta seja segura. Mas a segurança, e aí vem a questão que você perguntou da volta às aulas presenciais, é importante primeiro ter consciência de que são aulas presenciais, porque aulas à distância ocorreram na maior parte dos municípios. Em segundo lugar, de que, do ponto de vista da criança, é extremamente urgente que elas voltem. Isso sim, há dados sobre a questão de aumento de suicídios, de ansiedade, de crianças sofrendo violência doméstica e violência sexual dentro de casas, porque a escola pública funciona também como um sistema de proteção, ou um sistema de proteção à infância. Né? Então, quando chegam casos de violência sobre a criança, normalmente foi na escola que foi constatado. Uhum. Né? E aí, se alguém tinha fantasia sobre o que seria a importância do homeschooling, eu acho que a pandemia mostrou para todos o que significa ter as crianças aprendendo em casa, mesmo que a escola mande atividades. Nas áreas de maior vulnerabilidade, os pais não estão dentro de casa, eles estão na rua tentando buscar alguma fonte de renda, não estão em teletrabalho, podendo ajudar, lembrar do horário, a criança não acordou, acorda, ó, aqui a Uhum. tela, vai lá, mesmo que eles tenham equipamentos, a conectividade é mínima, então muitas atividades, a maior parte das atividades nos meios de vulnerabilidade foram assíncronos, né? Então, um caderno pedagógico para ser preenchido e o horário que passa na televisão ou no rádio a aula. Uma criança pequena e às vezes até um adolescente ainda não tem autonomia suficiente para isso. Então, não vamos mascarar a realidade. As perdas para as crianças e jovens e para o futuro dessas crianças e jovens é imenso. E é bom lembrar que o Brasil é um dos países que tem maior desigualdade educacional entre os que participaram no PISA. É o segundo mais desigual das 79 economias que participaram no PISA. E essa pandemia, o último PISA foi pré-pandemia, imaginar que isso não tenha aprofundado brutalmente as desigualdades educacionais é a gente tapar o sol com a peneira. Então, vai ser muito importante colocar um sentido de urgência na volta. Por isso que muitos estados estão começando a organizar. Por outro lado, não basta ter sentido de urgência na volta. O período da pandemia era para ter feito obras nas escolas para deixá-las mais seguras. Porque mesmo com a vacina, né, a gente tem visto, nós não vamos conseguir vacinar toda a população a curto e médio prazo. E ainda mais com as campanhas contra a vacina que vem acontecendo. Uma parte, não existe vacina para criança ainda, então uma parte da população vai ter que voltar, vai ter que voltar para as aulas sem vacina, né? Inclusive profissionais, grávidas, por exemplo, não podem ser vacinadas por enquanto a gente não descobre uma vacina que permita ou que traga segurança para isso. Então, as obras nas escolas para garantir maior ventilação, se de fato existem escolas sem banheiro suficiente, nós tivemos um ano para ampliar isso. Uhum. Nós temos que garantir que toda escola tenha os EPIs, nós temos que garantir
o transporte escolar com distanciamento e com capacitação de quem transporta a criança. Eu estou dando exemplos de uma série de coisas. Muitos municípios fizeram isso, muitos municípios não fizeram nada disso, e lembrando que houve a mudança de prefeito nesse meio tempo. Então, as chances de quem achava que ia perder, não gastar energia preparando as escolas, são grandes. E nós vamos ter, para piorar mais ainda, que conviver com a situação de que essas escolas vão abrir, mas vão ter que fechar e abrir constantemente. E eu desconfio, pelas minhas conversas com epidemiologistas, que vai ser isso daqui para frente. Os próximos anos, dando anos, não é por causa do Covid e suas mutações só. O que os epidemiologistas têm dito em papers publicados é que é muito provável que o dano que a gente causou ao meio ambiente liberou vírus desconhecidos que vão nos afligir daqui para frente. Então, a escola vai ter que aprender a lidar com o ensino híbrido, não porque é bacaninha, porque está na moda, é porque você precisa, de alguma forma, de ensino síncrono com crianças, que possa, em momentos breves de fechamento, elas aprenderem em casa, e até para diminuir o tamanho das turmas, porque o que a Bebel deve ter falado também, e nisso ela tem toda a razão, é que não há como haver distanciamento social em turmas de 40 alunos, e não dá mesmo, a não ser que a gente tivesse estádios. Então, você vai ter que dividir, é uma questão logística muito complexa, e nós estamos com um governo federal que não é muito ligado em logística, apesar do discurso. Você vai ter que dividir as turmas em bolhas, como fez a Alemanha, ou em grupos de 3, por exemplo, e elas passarão uma parte da semana em casa, enquanto outros têm aula na escola. Eles têm que ter alguma aula em casa. Então, você pode filmar a aula que está sendo dada e transmitir para casa, ou você pode fazer o conceito de sala de aula invertido. O professor dá aula para um grupo com metodologias ativas e manda um vídeo para ser assistido em casa, com a aula expositiva, e depois inverte. Então, você vai ter que diminuir o tamanho de turmas e vai ter que escalonar o processo de retorno, ou seja, volta o primeiro, o terceiro ano, depois o segundo, depois vai, porque só pode ter 35% dos alunos dentro das escolas. E vai ter que fazer essa mesma história das bolhas para o horário de entrada, saída e para o recreio. Então, eu estou explicando uma tecnicalidade grande, Sim. porque nós temos que estar preparados para fazer isso em todos os municípios brasileiros. Então, mas já são várias perguntas, né? Vamos lá. Então, assim, nesse momento, como te soa o retorno de 35%? Mesmo, é uma pergunta epidemiológica essa, mesmo com o recrudescimento da pandemia e nova cepa circulando, ele faz sentido? Olha, faz se esses cuidados a que eu me referi acontecerem. Ótimo. E olhando para o fato de que nós temos uma população vulnerável no Brasil muito maior do que a europeia, né? Aí é que tá. Então é muito complexo mesmo o negócio, né? Agora, tem que lembrar que educação não é para amadores, que você precisa ter professores de verdade, bem preparados, e se eles ainda não estão, acho que uma parte deles já está, a própria pandemia serviu de preparação, num certo sentido. Professores discutindo protocolos sanitários vem acontecendo bastante. Nós vamos ter que preparar os professores sobre os protocolos sanitários e também os pais dos alunos,
porque essa campanha do não uso de máscaras, de que é bobagem, de que é uma gripezinha, circulou não só na nossa bolha, circulou muito. E agora nós temos que dizer, olha, é importante que todos se preparem, não dá para imaginar que nós não vamos dar alimentação para as crianças mais vulneráveis, por mais que a gente tenha mandado cestas, não chegaram a todo mundo, aumentou a fome, já tem dados sobre isso, aumentou, não dá para a gente ficar insensível à destruição do presente e do futuro de uma geração. E as escolas particulares? Que recado você tem para dar para os pais de alunos das escolas particulares? Bom, então, o primeiro recado é que não, apesar de ter se agravado a diferença educacional, desigualdades educacionais terem se aprofundado, não é que, então, as crianças de classe média não sofreram nada. Vou dar dois exemplos importantes. Um adolescente precisa ter convivência social. E ele precisa ter convivência social porque a sua identidade se constrói, muitas vezes, num processo de agressão, entre aspas, acho que eu estou procurando uma palavra mais amena do que agressão, mas num processo de conflito com os genitores, porque ele precisa descobrir quem ele é. E, para isso, ele precisa conviver num ambiente seguro e protegido com outros amigos. E até a abertura agora em São Paulo, abriram escolas particulares, né? Mas até essa abertura ainda tímida de escolas, eles foram afastados desse convívio. E eles precisam disso. A ansiedade aumentou bastante. E a relação dentro de casa ficou tensa para todos, inclusive para a classe média, porque também não é típico da família que homem e mulher estejam o tempo inteiro dentro de casa, e por mais qualidade que tenha essa casa, por mais que haja condições, não é o ambiente ideal para teletrabalho permanente, para um número grande de pessoas ficarem dentro de casa. Então, muitos adultos estão descontando as suas frustrações nas crianças, ou estão ansiosos com as perdas que as crianças estão tendo. Então, vai ser importante para os pais de classe média, para falar dos filhos, dos alunos de escolas particulares, que aproveitem esse tempo, os que ainda estão, para conversar sobre a história da família, sobre o que eles pensam, ouvir os jovens, ouvir seus sonhos, discutir com eles o seu projeto de vida, que é uma coisa que a escola começou a fazer esse último ano. Então, são algumas das questões que eu levantaria para quem está em escola particular. Só um último ponto sobre as escolas particulares. Eu não sei se você viu, acho que foi uma matéria do Estadão que mostrou que houve o segundo setor que mais desempregou foi a educação. Então, houve muito professor que perdeu o emprego com quebra de escolas particulares. Muitas escolas particulares quebraram. Você acha que propor o retorno presencial é um olhar elitista? Tem elitismo nessa proposta de voltar à atividade presencial? Porque as escolas particulares, elas têm mais, presumivelmente, elas têm mais possibilidade, né? Eu acho que não tem nada quer dizer, a minha proposta é voltar às escolas públicas, né? Eu acho que é justamente o oposto. É elitista quem propõe que as escolas públicas não reabram, mesmo que tenham condições. Então, tem que ser uma volta segura,
mas alguém tem que prestar atenção no que está acontecendo com os mais vulneráveis e fazer o que a Europa fez, o que a África fez. Eu visitei muita escola na África. A infraestrutura deles não é muito melhor que a nossa, muito pelo contrário, é muito pior. Eles tiveram que preparar as suas escolas para um retorno mais seguro possível. Uhum. Eu não gosto desse discurso pseudo-progressista e, na prática, elitista, de que nunca estamos prontos o suficiente para incluir e, na Entendi. prática, excluindo o grande número de crianças e jovens que não terão futuro. Com relação especificamente à volta das escolas particulares, eu fico muito triste com essa quebradeira que aconteceu no setor de educação, que tem saído pouco até na imprensa, e com tantos professores desempregados. Muitos deles dão aula nas escolas públicas e particulares também. Uhum. É muito triste o que nós estamos vivendo na área de educação. As escolas particulares, só que assim, ao mesmo tempo elas estão, cada uma volta à sua maneira, né? Isso também me chama um pouco a atenção, né? Então, de novo, não tem uma coordenação. Tem escola que é uma semana sim, outra não, a outra é uma aula por semana, um dia por semana, cada uma escolhe, é isso, é assim a Cada vida. cada uma escolhe da sua maneira, mas elas têm que submeter o seu protocolo sanitário às autoridades educacionais. Então, desde que cumpram os protocolos sanitários, nesse momento, o que os conselhos estaduais de educação, que é quem supervisiona escolas particulares, está prestando atenção mais nos protocolos sanitários do que na qualidade desse processo educacional por parte das escolas particulares, né? Entendi. Então, na verdade, é cada um quase por si, né? Na prática, sim, cumpridos os protocolos sanitários. Isso vai nos permitir, do ponto de vista científico, uma pesquisa mais adequada do que funcionou melhor do ponto de vista Isso é educacional. verdade. Pelo menos É, isso, né? Aham. pelo menos isso. Agora, você mencionou também que a pandemia fez avançar muitos processos em termos de tecnologia na educação, né? É, é assim, lógico que a pandemia é uma crise terrível, né? E terrível porque ela é tanto sanitária, quanto econômica, quanto educacional e institucional, né? A democracia em risco. No entanto, é nas crises que a humanidade mais aprendeu. Se você olhar, por exemplo, o que aconteceu na gripe espanhola, eu li recentemente um livro muito bom sobre isso, do John Barry. Houve um avanço científico importantíssimo a partir do que se aprendeu com a gripe chamada espanhola. A mesma coisa está acontecendo com a Covid. Não estou falando só em educação, mas em várias áreas de conhecimento. Especificamente na educação, o que se aprendeu é, nesses tempos de revolução 4.0, com o advento da inteligência artificial e substituindo o trabalho humano, inclusive, que demanda competências intelectuais, e que a geração que hoje está na escola vai ter que aprender a se reinventar em ondas sucessivas, dado o fechamento de profissões inteiras, né? O Osborne e o Frey falam de 2 bilhões de postos de trabalho que vão estar extintos até 2030. Então, a gente vai ter que aprender a se reinventar profissionalmente em ondas sucessivas. Então, a escola deveria ensinar o aluno a se abrir para o novo, a ter adaptabilidade, a se reinventar. Mas os professores foram obrigados a se reinventar profissionalmente durante a pandemia. Então, boa parte desse aprendizado que nós tivemos foi um aprendizado profissional. Nós, professores, e eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica, então eu posso falar. Hoje sou professora universitária, mas nós tivemos que nos reinventar como professores, atuando em plataformas,
plataformas digitais, em televisão, em rádio, criando cadernos de atividades autoinstrucionais, comunicação com os pais, tudo mudou. E esses professores, se a gente tiver boas políticas educacionais na volta às aulas, a gente vai poder construir uma educação diferente para esse novo período. O que eu temo, e eu espero que não aconteça, é que esse aprendizado que aconteceu na pandemia seja perdido, porque quando voltar, então vamos voltar a exatamente o que havia antes. Não acredito, acho que hoje existe muita massa crítica para se construir uma educação diferente, daí porque o Silvio Meira tem razão. Entendi. Você acha que muita coisa tende a mudar na educação? Eu acho que nós vamos caminhar para o ensino híbrido. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida em relação a isso. O mundo do trabalho, né? Eu trabalhei na OIT, numa iniciativa que foi a Comissão Global para o Futuro do Trabalho, né? Então, analisando o impacto disso tudo, e eu era a única pessoa de educação. Os outros eram advogados do trabalho, sociólogos, etc. E tive que pesquisar como é que a educação pode preparar a nova geração para isso que vem por aí. E, sem dúvida, a tecnologia vai ter que nos ajudar nesse esforço e vai estar presente no mundo em que esses jovens vão trabalhar. Mas não basta a tecnologia, não basta o uso da tecnologia. Vai ser importante trabalhar com os professores, resolução colaborativa de problemas com criatividade. E eles aprenderem a colaborar entre si para que os alunos também aprendam. Se você não desenvolver essas competências do século XXI nos professores, não adianta dar aula expositiva de empatia, se o professor faz bullying com o aluno. Não adianta, né? Quer dizer, a gente vai ter que desenvolver nos próprios professores. Além disso, nós vamos ter que, e a gente falou disso na nossa conversa inicial, trabalhar educação midiática com esses alunos, com os professores, para que eles trabalhem com os alunos. Desde como navegar com segurança nas redes sociais e construir uma cidadania digital bem preparada, porque não basta ser cidadão no sentido mais amplo, há que se trazer essa cidadania para o meio digital também. Saber separar fato de opinião, até sobre isso existem até dados do PISA, que o brasileiro não sabe separar fato de opinião, e a gente vide o que tem acontecido recentemente. E formar, e aqui trazendo a tecnologia como uma aliada, né? Usar um processo de ensino que não é mais eu ensino, aprendeu, não aprendeu, eu reprovo. Hoje, com as plataformas adaptativas que identificam exatamente qual é o gap de aprendizagem de cada aluno, você pode direcioná-lo para aquele conteúdo que aquele aluno domina. Porque, de fato, em salas de 40 alunos, achar que o professor pode personalizar o processo de ensino é demandar demais de um professor. Mas, com o auxílio da tecnologia, dá para imaginar um processo de ensino que permita personalização. Você está otimista com esse ano, Cláudia? Eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu sou uma pessoa otimista, eu nasci assim, é um defeito de fabricação. E eu sou uma pessoa otimista. Eu não estou otimista no sentido de achar que as perdas de aprendizagem que aconteceram vão ser repostas esse ano. Eu acredito que isso vai levar anos. A Bélgica fez um estudo que mostrou que os 3 meses sem aulas que eles passaram vão impactar em anos na vida futura da geração que sofreu esses 3 meses sem aula. Imagine nós que ficamos
um ano letivo inteiro sem aulas, e com uma conectividade muito menor do que a Bélgica. Então, nós vamos pagar um preço muito sério. Por outro lado, eu estou otimista que a gente vai conseguir reconstruir. Eu estou otimista que a gente vai conseguir melhorar o clima. Hoje, o clima no país não é só que está polarizado, ele está repleto de ódio. E a educação não está distante desse ódio. Infelizmente, os professores estão se agredindo mutuamente, há um diálogo extremamente agressivo hoje no ambiente de saúde, de educação, nas lojas, em toda a sociedade. O tecido da sociedade está esgarçado e repleto de ódio. Então, eu acho que esse ódio vai refluir um pouco. E com vistas a, quem sabe, a gente, a partir do outro ano, começar a construir um país diferente do que a gente tem hoje.